Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Seguindo com a leitura das narrativas da história de José do Egito, acessaremos a leitura do capítulo 40 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Episódio: José explica 2 sonhos na prisão. Por favor, jovem GY, ao trabalho. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: "Por que vocês estão com essa cara triste hoje, tão triste hoje?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos", disse José. "Vamos, contem o que sonharam." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho, e ele disse: "Sonhei que na minha frente havia uma parreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei. Espremia as uvas no copo e o entregava ao rei." José disse: "A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi à força que me tiraram da terra dos hebreus e que me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia." Quando o chefe dos copeiros viu que a explicação era boa, disse: "Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. As aves vinham e comiam dessas comidas." José explicou: "O seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne." 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Maravilhas e bênçãos divinas! Que leitura executada com muito capricho! Parabéns, jovem GY! Para reforçar essa leitura, vamos seguir com a leitura de parte da biografia de José do Egito. E passado e decorrido certo tempo,
Deus coloca José diante do rei do Egito, o faraó, para que José interpretasse 2 sonhos pesadelos que o faraó houvera tido por aquele tempo. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, o faraó acabou sonhando 2 sonhos pesadelos. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde dar-lhe a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó, que mandou chamá-lo ao palácio. O faraó contou a José os sonhos que houvera tido. No primeiro sonho, o faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair do rio 7 vacas, gordas, vacas bonitas, que começaram a pastar. Logo depois, vieram 7 vacas magras e raquíticas, que comeram as vacas gordas. E mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras e raquíticas. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois, ele viu brotar 7 espigas secas e ruins, que engoliram as 7 espigas boas. Diante do faraó, e em constante oração, José disse ao faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um só sonho. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão dura e severa que os tempos de fartura seriam esquecidos. E assim, José vai se encaminhando para ser governador vizir do Egito. José vai se encaminhando, mas sendo guiado por Deus. Além de dar a interpretação dos sonhos, Deus concedeu a José sabedoria para que ele apresentasse um plano de governo para que o faraó preparasse a economia do Egito para os tempos da crise, os 7 anos de vacas raquíticas e espigas mortas. Será que encontraríamos em toda a terra do Egito um homem tão sábio em quem habita o Espírito Santo de Deus? Foi o que o faraó disse à sua corte palaciana. Faraó, então, nomeou José ao cargo de ministro-governador vizir da economia do Egito, cargo criado especialmente para José, o segundo homem mais poderoso de toda a terra do Egito, abaixo apenas do rei do Egito, do faraó. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de grão-vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro real, administrador das reservas de metais preciosos do tesouro do reino do Egito, lembrando que José era gestor da circulação da moeda e do dinheiro no reino do Egito. José era também administrador e gestor da política econômica do Egito. Era também administrador da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser nomeado ao cargo de governador do Egito, José recebeu do faraó o nome de Zafenate-Paneia e também recebeu do faraó a indicação para se casar com uma mulher egípcia chamada Azenate, filha de um sacerdote de On, da cidade de Heliópolis.
José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel.